Pesquisa em foco, ciência que transforma, conhecimento que conecta. Pesquisa em foco, ciência que transforma. Saudações, começamos agora o Pesquisa em Foco, um projeto da divisão de pesquisa do IFPE Campus Garanhuns para a difusão da ciência e do conhecimento científico. No programa de hoje, mais um episódio da série Atuação dos Grupos de Pesquisa nos Institutos Federais e, como convidado do programa de hoje, o professor Valfrido Nunes, professor de língua portuguesa daqui do campus. Valfrido ele é graduado em Letras pela Universidade de Pernambuco, mestre e doutor em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, também com pós-doutorado em Linguística pela mesma instituição e atua aqui no campus com o ensino de língua portuguesa para o ensino médio, metodologia científica na engenharia elétrica e na pós-graduação, e ele também é coordenador do curso de pós-graduação em linguagem e práticas sociais. O grupo de pesquisa sob sua liderança chama-se Grupo de Estudos em Linguagem e Práticas Sociais, o GELPS. Professor Valfrido, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. E, para começarmos, eu gostaria que nos desse uma visão geral sobre o GELPS, o grupo de pesquisa. Uma breve apresentação e a contextualização. Boa tarde, professor Padilha. Então, vamos lá. O GELPS, né, que é o Grupo de Estudos em Linguagem e Práticas Sociais, ele nasce inicialmente como GEL, né, é a sigla inicial dele, que era Grupo de Estudos em Linguagens, mas aí depois a gente descobre que no campus Recife tem um outro grupo de pesquisa com um nome semelhante, né, que é o GELIF, que é o Grupo de Estudos da Linguagem do Instituto Federal. Então, assim, pela semelhança de nome, um tempo depois a gente resolve mudar e a sigla ficou GELPS, né, Grupo de Estudos em Linguagem e Práticas Sociais. Ele é um grupo que nasceu na tentativa de reunir os professores de línguas do campus, né, ali com foco na parte de pesquisa. E eu digo sempre que o GELPS é o grupo mais antigo de pesquisa do campus, ainda em funcionamento, né, porque a gente já teve outros que, por outras razões, não funcionaram. Mas aí ele teve a sua autorização de funcionamento em 18 de maio de 2018. Então, agora em 2028, a gente completa 10 anos de existência do grupo. Certo. Liderado por mim, obviamente, e que tem como vice-líder você mesmo, né? Professor Padilha, que é vice-líder, que também é doutor em Linguística aqui. E o grupo ele tem um objetivo assim, bastante abrangente ainda nessa questão da contextualização, né? Porque o objetivo dele seria para a gente desenvolver pesquisas fossem no campo teórico ou aplicado, né, mas que envolvessem todos os estudos da linguagem, assim, em suas diferentes dimensões. Texto, discurso, descrição da língua e abarcando, inclusive, a questão da própria literatura, se considerarmos que o grupo é heterogêneo, né, e a gente pensou exatamente com esse objetivo. Certo. E especificamente, qual foi a motivação para a criação do grupo? Foi especificamente algo relacionado às atividades do professor do Instituto Federal ou foi decorrente do desejo de continuar as pesquisas iniciadas nos cursos de pós-graduação, seu mestrado e doutorado? Eu acho que tem um misto das duas coisas, sabe? Tanto uma vertente assim ligada à questão acadêmica, um pouco da minha formação, eu posso detalhar um pouco mais adiante, e também a questão de atuação profissional mesmo, né? Porque tudo começa, na verdade, acho que uma das motivações primeiras era a gente criar assim, uma espécie de espaço mesmo, que pudesse criar uma identidade de pesquisa dos professores de línguas do campus. E aí, pensando em professores de línguas, não só os professores de português, mas também das línguas estrangeiras, né? Como inglês e potencialmente espanhol, né? Assim, há essa possibilidade de que a gente volte a ter professor de espanhol. E os professores com foco na literatura. Todos nós somos professores de literatura, também no ensino médio, mas nós temos colegas que fizeram sua pós-graduação em estrito sensu com esse foco, né? Na literatura especificamente. Então, uma das motivações foi essa questão dessa identidade. Tinha uma outra razão interessante que era... E aí, é interessante isso porque a primeira vez que a gente se reuniu, inclusive, para discutir a criação desse grupo foi lá no antigo Vila Rosa Café, né? Sim. Quando a gente fez aquela reunião e
estávamos nós, professora Michele, que hoje está no IFAL, e outros professores que não estão mais no campus também, né, por questões diversas. E a gente se reuniu exatamente para ter essa primeira conversa, né, e dali nasceu esse grupo. Acho que uma outra razão interessante também, uma outra motivação é dar voz, assim, no campo da pesquisa, àquilo que a gente chama de disciplinas propedêuticas, né? E isso tem um ponto importante porque os IFs, de modo geral, são instituições com vocação tecnológica. Então, há uma visão meio que generalizante, assim, e bastante equivocada também, de que os cursos ali são sempre de tecnologia, né? De que as pesquisas são sempre aplicadas e tal. E a gente sabe que nós, né, das humanidades e da linguística e o pessoal da literatura também, das letras, nós também fazemos pesquisa. Então, meio que como um espaço para demarcar esse lugar de... Olha, nós estamos aqui, a gente também serve para alguma coisa, a gente também não é só professor, a gente também pesquisa, né? Então, tem essas motivações iniciais, assim. E havia também uma preocupação ali com a questão de a gente poder pensar numa espécie de verticalização, embora a gente não tenha um curso de letras de graduação, que é uma questão que a gente sempre conversou sobre, né? Que seria assim, um desejo, mas que nunca se realizou, mas aí a gente poder sair para o nível da pós-graduação. Então, havia essa possibilidade, e a gente inclusive desenhou esse curso de pós-graduação homônimo, né, que também se chama Especialização em Linguagem e Práticas Sociais, tem o mesmo nome do grupo de pesquisa, inclusive, que nasce também ali meio que simultaneamente à criação do grupo. E em termos de relação com a vida de pesquisador, meus objetos de pesquisa sempre foram ligados à questão de gêneros, né, escritos. Eu trabalhei com gênero jornalístico, a carta do leitor no mestrado, e trabalhei com gêneros oficiais no doutorado. Então, assim, me acompanha muito essa questão da escrita, é uma área de interesse minha, e dos gêneros, né? Então, eu trago um pouco para cá, para o grupo também, especialmente no que eu faço. Acho que vou poder falar um pouco mais nas demais perguntas que serão feitas, com esse foco aí ligado mais à escrita, hoje mais ligado à escrita acadêmica mesmo, assim. Uma coisa importante que você mencionou aí foi o fato de que nós, professores de língua portuguesa, também fazemos pesquisa. No primeiro programa dessa série, o convidado foi o professor João Paulo Aragão, que ele também é da propedêutica e também é um dos pesquisadores que realiza trabalhos a partir da disciplina de geografia. Então, a gente teve dois professores, o Rafael e o Diego, com a parte técnica, e aí nós tivemos Aragão e hoje com você também das propedêuticas, né? Eu acho interessante destacar isso para exatamente tentar desmistificar essa visão que se tem. Os institutos federais só produzem pesquisas aplicadas, relacionadas às áreas técnicas ou tecnológicas. Exatamente. Uhum. Muito bem. Em relação ao grupo, quais são as linhas de pesquisa existentes e quais pesquisas foram já desenvolvidas nessas linhas? Então, as linhas de pesquisa, elas têm muito a ver com o objetivo geral mesmo do grupo, né? O objetivo do grupo, como eu disse anteriormente, retomando, que é esse de agregar ou reunir pesquisas com os mais diferentes escopos, assim. Tanto indo da descrição linguística até aos estudos literários, discursivos, textuais, enunciativos, etc. Né? Então, pensando nesse objetivo amplo, e aí como esse objetivo mais panorâmico, mais guarda-chuva, assim, as linhas vêm um pouco nessa direção, elas são um tanto abertas também. Hoje o grupo está estruturado em 4 linhas, que são, uma delas, né, língua portuguesa, práticas sociais e ensino, ou seja, abarcaria aí todas as pesquisas que tomam a língua portuguesa, né, como objeto de estudo. E aí cabem todas as dimensões, como eu falei, sejam da descrição linguística mais formal e estrutural até a dimensão mais enunciativa, discursiva, textual os vieses teóricos da linguística. Todos os vieses cabem dentro dessa perspectiva. E também pensando na questão do ensino, né? Porque a linha é língua portuguesa, práticas sociais e ensino, ou seja, cabe tanto a questão do estudo da língua como prática social em seu acontecimento real, discursivo, quanto pensada pedagogicamente como objeto de ensino, que eu acho que é uma das contribuições que as nossas pesquisas também têm, por a gente também trabalhar
assim, os cursos de humanidade, de modo geral, eles têm uma contribuição muito grande com a chamada formação de professores, né? Se a gente for pensar nas licenciaturas, por exemplo. E essa linha, ela é importante porque ela acolhe ali grande parte das pesquisas que são desenvolvidas no âmbito do curso de pós-graduação. Porque se a gente for fazer um mapeamento dos TCCs que foram defendidos até hoje, que estão todos disponíveis no repositório, né, institucional do Sim, próprio sim. IFPE, com acesso aberto, fizermos um mapeamento, a maior parte dessas pesquisas desenvolvidas hoje, elas se vinculam a essa linha, ou seja, tomam algum objeto de pesquisa ali, ligado seja texto, discurso, né, enfim, ligado a um corpus que toma a língua portuguesa como objeto de estudo. Até porque Né? o público-alvo não exclusivo, né? Mas o público que constituiu as turmas da pós-graduação é de professor, né? Sim, Majoritariamente. exatamente. Então acaba indo aí, canalizando para essa direção. Mesmo os alunos de letras que a gente recebe, né? Seja da UFAP, da UPE e de outras instituições, são alunos que são professores de português, né? Sim. Em geral. Sim. Mas temos uma outra linha que é Línguas Estrangeiras, Práticas Sociais e Ensino. Essa é uma linha que foi criada, mas que até hoje ela não rendeu frutos. É interessante isso porque, embora nós tenhamos professores de inglês, especialmente inglês hoje no campus, porque o espanhol é uma coisa que ainda não se consolidou, né? Talvez a partir da reformulação dos PPCs, com a implantação da nova matriz e o ensino médio de 3 anos, a gente volte a ter professor de espanhol no campus, né? Há essa possibilidade. Mas, por enquanto, o cenário são os professores de inglês. A gente não tem nenhum projeto de pesquisa ligado à língua estrangeira, né? Não tivemos até hoje. O grupo foi criado em 2018, como eu falei. E mesmo no âmbito da pós-graduação, a gente tem alunos que são professores tivemos professores de inglês, inclusive, alunos que fizeram letras também com habilitação em inglês, mas que canalizaram as suas pesquisas, direcionaram para um outro objeto, né? Ou literatura ou língua portuguesa. Isso, exatamente. Então é uma linha que assim a gente não tem, lamentavelmente até hoje. Ela foi criada pensando nesse público, mas a gente não tem nenhum trabalho de pesquisa vinculado a ela. Uma terceira linha de literatura, que é aí um pouco mais tímida também, mas existem trabalhos, né? Especialmente porque quando a gente criou o grupo no início, havia a professora Michele, que era uma das foi uma das fundadoras do grupo com a gente, né? Pensou a linha a partir daquele lugar, porque ela era doutora em literatura comparada e tinha essa expertise, digamos assim, que nós linguistas não temos, né? Sim. Mas aí depois a Michele é redistribuída para o IFAL, fica essa lacuna. Aí a gente teve a colaboração da professora Rosane, né, que foi lá do Prof. Letras, que deu uma contribuição relevante, era a nossa colaboradora, orientou alguns trabalhos na área de literatura, muito bons, inclusive. E, por último, chega a Josi, né, que veio redistribuída do IFAL. Hoje a gente tem uma professora de literatura no campus. Inclusive, as últimas 4 defesas que aconteceram, 5 defesas, as últimas 5, 4 delas foram de literatura, orientadas pela professora Josi. Então é uma linha que vem aí se consolidando, né? Desenvolvendo pesquisas no campo dos estudos literários, né? Não é da literatura em si, porque literatura é uma coisa, estudos literários é a pesquisa em literatura, né? E tem uma quarta linha que eu criei, mas já com um propósito, pensando especificamente nesse público que eu trabalho, que é o público de engenharia, que na verdade ela não seria bem uma linha, mas como eu precisava formalizar isso, eu acabei criando como uma espécie de laboratório mesmo, que eu estou chamando de LAPS com E, a sigla, LAPES, LAPS, que é o Laboratório de Escrita Acadêmica e Profissional. Pensando aí já na nova estrutura do CPDI, do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, né, que foi o projeto financiado pela FINEP, que é a possibilidade de que ele seja construído. Então, pensando que a gente vai ter esses espaços de infraestrutura, lá a gente teria um laboratório exclusivo voltado para essa questão de leitura e escrita acadêmica, que está muito mais ligado ao que eu faço na engenharia hoje, que é o que eu vou falar um pouco mais adiante quando eu for falar dos projetos de pesquisa na engenharia. Ok. E em relação às pesquisas que foram realizadas, eu sei que você vem dando continuidade àquilo que foi, como você mencionou anteriormente, trabalhado tanto no seu mestrado quanto no pós-doutorado, que são pesquisas a partir da perspectiva socio-retórica dos estudos da linguagem. Então, em relação às pesquisas e, inclusive, outras questões do próprio grupo, quais são os impactos desses trabalhos desenvolvidos até então que você pode mencionar? Então, eu poderia aqui, ou é o que eu vou fazer agora, organizar essa minha resposta em pelo menos duas
duas direções, digamos assim, pensando um pouco na minha atuação, especialmente na engenharia elétrica, que é onde eu trabalho com essa questão do letramento acadêmico, né? E uma outra vertente pensando na pós-graduação. Por quê? Porque no ensino médio integrado é uma coisa que eu ainda não cheguei lá, né? Nesse tempo todo de casa eu não consegui ainda fazer nenhum projeto que contemplasse o público específico do PIBIC técnico, ali que fosse os alunos do ensino médio técnico, né? Em razão de muitas demandas, né? A gente é uma pessoa só para fazer muita coisa. Mas aí tem alguns impactos importantes. Eu tenho alguns dados assim que eu posso falar um pouco sobre essa questão das pesquisas que têm sido feitas, né? Uma coisa que a gente é cobrado às vezes é nessa questão da iniciação tecnológica, né? Eu escuto muito isso, mas é preciso entender que a gente faz ciência básica, por exemplo, né? De novo, voltando para aquela questão de que nós viemos das humanidades e que a pesquisa básica ela é muito importante como uma espécie de pavimentação para as outras pesquisas, né? Então, para ser pesquisa, necessariamente não tem que ser aplicada, digamos assim. Então, na engenharia elétrica, especialmente, eu desenvolvi, ou continuo desenvolvendo ainda um projeto que é na área dos estudos socio-retóricos de gênero, pensando especialmente nos gêneros acadêmicos, na escrita acadêmica, e desse arcabouço dos gêneros acadêmicos eu recorto a monografia, né? O gênero monográfico. Por quê? Porque o TCC de graduação deles, no final do curso, é uma monografia. Sim. Então eles têm que produzir esse gênero aí. Não é um artigo, não é... Nós sabemos que TCC é uma categoria muito ampla, cabe muita coisa, mas no caso deles é especialmente um texto escrito de natureza monográfica. E aí, quando eu fui escrever o meu primeiro projeto, eu pensei exatamente disso, lá em 2018 também, né? Mas começa a operacionalizá-lo só em 2019. Que era de que forma um linguista, um professor de português... O que é que faz um professor de português ou um linguista num curso de engenharia elétrica? Essa é a grande questão. E aí eu ficava pensando, como é que eu conecto o que eu sei, o que eu estudei, as nossas habilidades de ensino de leitura, escrita, com o que fazem engenheiros eletricistas de informação, né? Sim. E aí eu fui pensar exatamente, acho que cabe aqui nessa coisa da escrita acadêmica. E casando um pouco com a disciplina de metodologia, eu digo, então vamos investigar o gênero monografia no campo específico da engenharia elétrica. Então construímos um corpus de pesquisa e esse corpus assim rendeu muitos frutos desse projeto que eu ainda continuo desenvolvendo até 2026, ele se encerra agora em 2026. Que era procurando entender exatamente como é que alunos de engenharia escrevem uma monografia. O que é que eles privilegiam? Quais são os aspectos textuais, discursivos mais relevantes para eles dentro desse gênero, né? Considerando que não é um gênero de status, como um artigo científico que você publica numa revista, revisado por pares, né, e tudo mais, mas como um gênero obrigatório para colação de grau, digamos assim, né? Porque se Para você... obtenção do título, Obtenção né? de título, exatamente. Se você não adianta você fazer toda a matriz de disciplinas do curso E ao final não entregar o trabalho. não entregar o trabalho. Eu digo sempre isso a eles. Mas eu não quero ser acadêmico, eu quero ir para o mercado de trabalho. Tá, mas não é uma escolha, é uma obrigação. Então, tem uma amarração aí. Então, o projeto foi focado nisso, e aí eu desmembrei o projeto em vários subprojetos, né? Então, começamos a estudar desde o resumo, passando pela introdução, cada sessão, até chegar nas referências. Inclusive, meus 3 bolsistas vigentes, um estuda a sessão de resultados de discussão, outro estuda a sessão de conclusões e outro estuda a sessão de referências. E aí, o que tem sido interessante, assim, a gente tem encontrado resultados interessantes, assim, né, para construir um corpus de pesquisas com dados autênticos da área, porque se você vai para manuais de metodologia científica, a abordagem é muito genérica, né, como a gente pega qualquer manual. Principalmente relacionado ao componente de metodologia, né? A gente não tem nenhum material que seja exclusivo de metodologia científica para alunos de engenharia elétrica. Exatamente. Né? São muito poucos os materiais que focam em componentes curriculares particulares. Exatamente. Então, essa foi uma das motivações iniciais do projeto, sabe? Pensar em algo que a gente pudesse ter um material depois como referência mesmo. Olha, alunos de engenharia, sei lá, da USP, da UFCG, que é referência para a gente tão perto aqui na Paraíba, eles escrevem assim, eles costumam fazer assim. Então, a gente tem... Ora, se isso foi chancelado, foi validado como uma prática legítima, né? Se está disponibilizado num repositório institucional de uma instituição de nome, né? Significa que aquilo dali tem algum tipo de validade. Então, o projeto vem nessa direção, né? Há um bom tempo trabalhando nessa direção e totalizam, inclusive, 20 planos de trabalho,
ao longo da execução desses projetos. Assim. De 2019 até De aqui. 2019 para cá, porque ele teve uma primeira parte que eu focava exclusivamente no resumo acadêmico, que era quando eu estava começando ali. Depois eu passo para as outras sessões. E desses 20 planos de trabalho, todos eles foram com bolsa. Sempre foram bolsistas. E 12 bolsistas foram do CNPq, né? Que é interessante frisar isso porque a gente tem uma cota relativamente pequena, né, de bolsa do CNPq para todo o IFPE. Então a gente concorre no edital assim, disputando por décimos, né? Você sabe disso. Então assim, eu fico muito feliz por o Campus Garanhuns sempre consegue ficar nesse ranqueamento, né, de conseguir essas bolsas, e isso já libera outras bolsas do campus para outros pesquisadores, porque essa é com fomento externo. Então foram 12 bolsas do CNPq, inclusive 10 já foram concluídas e 2 estão em andamento. 5 bolsas da FACEP, no âmbito do programa BIA, né, Bolsa de Iniciação Acadêmica para alunos do primeiro ano de engenharia. 4 projetos foram concluídos, subprojetos foram concluídos e 1 está em andamento. E na época da pandemia eu tive 3 bolsistas com bolsa do próprio IFPE. Naquele momento a gente tinha ali uma conjuntura meio atípica para a ciência. Para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. E eles tinham colocado lá uns critérios de prioridade, que são sempre muito estranhos e subjetivos, né? Áreas prioritárias da ciência. E nós de humanidades, nunca somos prioridade. Então, como a minha pesquisa era de ciência básica, ainda no curso de engenharia, etc., eu não poderia entrar para concorrer a bolsas do CNPq, de agência de fomento, porque não se aplicava às áreas prioritárias que eles elencaram. Aí depois isso caiu, porque houve um movimento ali da própria área que se mobilizou, eles fizeram um adendo lá. Então, a partir do próximo edital, tiraram isso e deixaram assim, olha, tem uma cota ali que, mesmo sendo de ciências humanas, se for aplicada ali a um curso prático, e aí como eu estava na engenharia, eu consigo voltar a captar de novo essas bolsas do CNPq. Então, acho que isso é um dado relevante assim, para o campus, sabe? Quando a gente pensa que, mesmo sendo um campus pequeno, assim, né? Quer dizer, um pesquisador só do grupo, porque é uma outra questão que eu aponto lá na frente, a gente for conversando, eu posso falar um pouco mais sobre isso. A gente faz muito trabalho solitário, né? Você sabe muito bem disso, assim. Eu considero isso um legado importante, assim, é um dado quantitativo para mim que se reveste de uma questão qualitativa muito importante, assim, poder ver esses meninos assim, se engajarem no projeto, crescerem. Eu tive uma bolsista, por exemplo, da engenharia, que ela foi minha bolsista durante 5 anos, durante todo o curso de engenharia. Com a renovação, né? Com a renovação. Dos planos, né? Isso, ela foi bolsista, ela entrou no primeiro ano e ela foi até o último período sendo minha bolsista. Então, assim, ver esse crescimento dela e de outros tantos, mas eu falo porque ela foi a mais longeva, que teve mais tempo mesmo. É muito gratificante, assim, foi muito bom. Foi a Eduarda, não? Não, foi Luciana. Luciana. Foi a Luciana. Então, esse projeto, ele é muito interessante porque, além dessa questão da captação das bolsas, teve um impacto importante na curricularização da pesquisa. Porque recentemente não, no ano passado houve uma reformulação do PPC do curso de engenharia, né? E aí acho que a nova matriz começa a rodar, acho que a partir do próximo ano. Se tudo for aprovado no Consup, né? Porque tem toda uma burocracia. E aí, lá, a partir desse trabalho que eu desenvolvo, o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, né? Professor Wilke e outros. Olha, professor, por que você não pensa uma disciplina na direção disso que você faz, né? E tal. E aí eu propus uma disciplina que ela vai entrar no 8º período do curso, na nova matriz, que eles viram aquela matriz daquela disciplina que você sugeriu lá para pós, que foi Organização do Trabalho Acadêmico, né? Sim, na época. Sim. Olha, por que a gente não poderia ter uma disciplina assim, né? Pra gente dar um suporte ali? Porque, quer queira ou não, a metodologia científica existe, mas metodologia científica é uma disciplina de introdução ao pensamento científico, né? É algo ali muito teórico, digamos assim, para o aluno pensar o que é ciência, paradigmas de pesquisa, métodos. Mas ainda é um aluno muito verde, né? Porque a metodologia... Principalmente no início do curso, Exato. Né? No início do curso. Sempre dada no início do curso. Qualquer graduação que você pega matriz, né? Então, o menino é egresso do ensino médio, não entende muito bem o que é a pesquisa. Então, tinha essa questão. E a outra é, por que colocar essa lá mais para o fim do curso? Porque aí já pegaria esses alunos que estão pensando num objeto específico de pesquisa. Então, ali ele já tem, sei lá, uma orientação em andamento, alguma coisa do tipo. Aí eles decidiram nomear a disciplina de organização do trabalho de conclusão de curso.
Então, eu elaborei a ementa, né, que foi enviada para lá. Então, eu vejo isso como um legado, ou seja, é um efeito prático de um trabalho de pesquisa que vem sendo realizado no campus e que gerou uma curricularização de algo que a gente já produz e, olha, quer dizer, com implicação para a própria matriz curricular do curso. Então, acho que isso E é a partir de resultados, né? a partir de resultados. Não só da ideia de quando se faz um curso, não, a gente precisa colocar a disciplina de metodologia. Vamos colocar no início, né? Uhum. Porque o aluno mais tarde vai se ocupar mais das partes das disciplinas ou dos componentes mais técnicos e tudo mais. Então, é um dado relevante considerar, vamos incluir uma disciplina de metodologia? Vamos. Então, aqui estão os resultados. Eu acho que ao invés de ser no início, vamos colocar no final. Pois é, então eu considero isso um legado importante. Ainda nessa questão dos impactos, eu acho que é onde eu posso falar um pouco mais assim. Eu com os bolsistas, por exemplo, antes do Conecta, tinha a SNCT, né? E Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente sempre propunha ali alguma oficina mesmo. Então, as oficinas que a gente aplicou, o feedback sempre foi muito positivo. Assim, os alunos de engenharia que participavam, era uma pena que eram poucos, porque assim, eu acho que a gente tem uma cultura de difundir muito pouco as coisas, né? De divulgar muito pouco as coisas que dão certo. Você sabe disso. E outra que, sei lá, um evento assim, tem muita coisa simultânea, às vezes, que interessa, o aluno tem que fazer escolhas. Então, a gente não tinha, assim, uma participação massiva dos alunos de engenharia, mas tinha um público significativo que participava. E aí a gente colhia uns feedbacks muito interessantes, assim, poxa, mas isso é muito importante, porque é exatamente isso que eu estou fazendo no meu TCC. Então, a gente deu a oficina de como fazer um resumo acadêmico de TCC, eu e a Luciana em dupla. Demos uma oficina de como fazer a sessão de introdução, né? Ministrei junto com o Saulo, ministrei com o Jamile, que estava comigo no PIBEX, que era um outro programa, que é uma outra coisa que eu posso falar mais adiante um pouquinho, não está ligado à pesquisa, mas que tem a ver com tudo que a gente faz também. Então os feedbacks sempre foram muito positivos, assim, poxa, como isso nos ajuda, porque a gente não tem esse material de referência, como eu disse, né? Tudo que é produzido é muito, muito genérico, assim, muito amplo. Até para nossa área mesmo, né? Linguística, letras ou... Sim, a gente tem algumas publicações que tentaram meio que normatizar como você escreve um gênero X, Y ou Z, né? Mas ainda permanece muito nas generalidades, né? Em relação à disciplina de metodologia, eu faço uma defesa que, obviamente, estou interrompendo a resposta, Não, mas eu pode faço falar. uma defesa que eu acho que toda disciplina de metodologia científica na graduação ou organização do trabalho acadêmico, ou qualquer nome que receba, essa disciplina deveria obrigatoriamente ser dividida entre um professor que fosse, sei lá, letras, filosofia, e um professor da área técnica do curso. Porque é o professor da técnica que vai chegar apresentando quais são os métodos, as técnicas específicas para pesquisa, né, para o trabalho de conclusão, para o estudo que precisa ser feito. Algo que os professores de letras ou de filosofia, que são normalmente aqueles que atuam nessas disciplinas, não têm. Sim. Não têm domínio, né? Eu concordo com essa visão. Eu acho muito produtiva, assim, porque é exatamente isso. Você tem alguém que tem uma visão ali mais textual, discursiva e normativa de como se organiza determinados gêneros, né, ali. E o professor entraria com essa questão de método mesmo, né? Por exemplo, na engenharia eles trabalham, eles fazem muita pesquisa. Os dados têm revelado, eu tenho um aluno de PIBIC que fez um levantamento de métodos de pesquisa na área de engenharia. Sim. Um mapeamento. Então, não vai encontrar, por exemplo, uma pesquisa etnográfica, Não. né? Coisa que a gente faz nas humanidades. É. Né? Mas vai encontrar muito o quê? Simulação, por exemplo, né? Assim, aqueles métodos que a gente chama de quantitativos, porque filia-se a um paradigma de pesquisa de linha mesmo quantitativa, né? Não é uma pesquisa de interpretativista, como a gente faz nas humanidades, que são uma outra forma de fazer pesquisa, né? Estereotipada, estigmatizada, muito mal compreendida, especialmente em tempos de fake news, de negacionismo científico, né? A gente sofre esse tipo de coisa. Mas eu acho que esse, assim, esse é o grande impacto, sabe, assim, desse projeto, né? A divulgação, assim, a gente não tem deixado essas pesquisas ficarem só no campus.
Então, participar de eventos, por exemplo, eu já fui a eventos com bolsistas, levei meus bolsistas para apresentar, levei umas alunas para um congresso em Teresina, o COLES, Congresso Nacional de Letramentos. Muito interessante. Toda vez que eles se apresentam, os avaliadores, os professores que coordenam o simpósio, eu acho muito interessante porque não é comum alunos de engenharia serem envolvidos com questões de linguagem, por exemplo. Geralmente você vê muito essa pesquisa no campo de letras, né? Exato. Alunos de letras fazendo isso. Ah, que legal, eles são alunos de engenharia. E, ao mesmo tempo, eles têm aquilo que a gente chama de, digamos, lugar de fala com esse olhar de alguém que conhece um pouco da área por dentro, né? Que nós que somos das linguagens, das letras, não temos essa visão. Então, a gente tem difundido assim, essas pesquisas em eventos nacionais. Quando eles... Aí tem uma questão orçamentária importante que envolve dinheiro. Então, quando eles não podem ir, às vezes eu vou, represento. Então, assim, tenho ido assim, a muitos congressos nacionais, alguns internacionais também. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, já participei de eventos em que eu levo essas pesquisas do PIBIC, por exemplo, divulgo, né? Esses resultados em outros países também, né? No Chile, já apresentei essas pesquisas no Chile, na Colômbia, na própria Argentina, né? Há uma possibilidade de ir ao Uruguai agora, se tudo der certo, em novembro. E o IFPE, dentro das suas limitações do Campus Garanhuns especialmente, tem dado algum tipo de suporte assim, para fomentar isso também. Tem sido importante, acho que é importante dizer isso, né? Apesar de a gente ter muitos gargalos, como todo serviço público, mas a gente está caminhando na parte da pesquisa, né? Então, a gente tem divulgado isso. Eu acho que tem muita coisa assim, produzida, né? Que não foi necessariamente para a revista científica ainda, porque eu tenho um projeto de organizar tudo isso num livro, é uma outra questão que eu posso falar depois. Então, isso é o grande impacto, digamos, que era o cerne da pergunta em relação à pesquisa no campo do que eu desenvolvo enquanto letramento acadêmico na engenharia. E se a gente fosse pensar no curso de pós-graduação do campus, da pós-graduação em linguagem, você é professor e orientador, né, ministra mais de uma disciplina e alguém assim, muito ativo, digamos assim, no curso também, sabe disso. Cada TCC daquele é resultado de uma pesquisa, né, de um projeto. É uma pena que a gente não tem o nível. A minha crítica não é nem ao IFPE. O nível de pós-graduação lato sensu, ele é muito estereotipado ou subestimado no Brasil, de modo geral. Para você ter uma ideia, o que orienta a criação de um curso de especialização pós-graduação lato sensu no Brasil é uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Por isso que a gente vê especialização em tudo que é esquina, né? Exato. De qualquer jeito. Exato. Não que a gente faça a mesma coisa, mas assim, são cursos que, digamos, não tem ali não sei, um despertar de um... É o devido reconhecimento. É, né? O falta devido alguma reconhecimento coisa ali. para que eles funcionem com a mesma rigidez, vamos dizer assim, que funcionam os cursos estrito sensu, o mestrado e o doutorado. Exatamente. Né? E aí, por que isso? Porque eles não são cursos avaliados pelo MEC. Então, eu acho que pelo fato deles não serem avaliados, tem uma avaliação interna da instituição, que tem alguns parâmetros também, mas não tem uma planilha do MEC que vai atribuir uma nota, que vem uma equipe externa olhar se está funcionando ou não. Então, isso acontece com os cursos de graduação e isso acontece com os cursos de pós-graduação estrito sensu, que são os mestrados e os doutorados. Mas a especialização fica ali meio no limbo, né? Mas mesmo assim, a gente tem colhido alguns frutos. Quer dizer, houve até hoje 36 defesas de TCCs. Esses trabalhos estão todos no RI, como eu já comecei falando, né, há pouco. E são trabalhos, assim, feito com muito cuidado, assim, com orientação, né, defendidos em bancas, sempre com avaliadores externos, tá? A gente sempre teve esse cuidado. E por que eu estou falando disso? Porque são trabalhos de pesquisa. Nós sabemos que a pós-graduação não se vincula ao eixo do ensino. A pós-graduação se vincula ao eixo da pesquisa. Da pesquisa. Né? Então, cada defesa dessa eu celebro como se fosse um projeto de pesquisa concluído, sabe? Embora a gente não tenha um registro oficial disso, porque não tem, como eu disse, incentivo financeiro nenhum, pelo próprio nível do curso, né? Entende-se que especialização é só um aprofundamento. E isso é em qualquer lugar, não é só uma questão do IFPE. Mas a gente tem, assim, esses trabalhos de referência que são uma mostra, assim, uma prova da validade disso, né? De quanto do impacto desse trabalho também que a gente desenvolve no campus, né? Alguns desses alunos nossos, que foram alunos da nossa pós aqui de linguagem, hoje são alunos que cursam mestrado, que cursam doutorado. Né? Então seguem Já assim. foram aprovados em concurso público. Isso, muito importante, né? A gente teve esse feedback, alunos mandando mensagem, professor,
né? Tô aprovado, tem um aprovado até no concurso do próprio IFPE. Uhum. Então, assim, é uma prova de que tem um trabalho que tem um impacto regional, né? Professores que estão em outros estados, Alagoas, Paraíba. Semana passada eu participei da banca de um ex-aluno nosso do curso, do Emerson, lá na Federal da Paraíba, a qualificação da dissertação de mestrado dele, que é professor lá em João Pessoa, foi aluno nosso aqui na pós. Então, assim, quer dizer, a gente tem um impacto não só local, mas a gente tem um impacto para os estados vizinhos, né? Tem aluno, a gente teve aquelas meninas que vinham da região da Mata Norte, de Nazaré da Mata, né? E fazer o curso aqui com a gente. A Gabriela, que foi me orientando, que a gente encontrou no congresso. Exatamente. Na UFAL, né? Na Que UFAL. está fazendo doutorado agora. Doutorado, fez mestrado, que foi se orientando, inclusive, né? Então a Gabi fez mestrado, fez pós aqui, fez mestrado lá, já está no doutorado. Então isso é uma prova de que é um trabalho que segue, né? Quer dizer, essas pessoas... existe algum tipo de impacto na vida dessas pessoas também, né? E para fechar essa questão, que eu ainda estou falando dela, né? Eu acho que uma coisa que falta ainda, mas eu posso falar disso na última pergunta, em perguntas subsequentes, mas essa questão das parcerias interinstitucionais, né? Eu, como egresso da UFAL, eu sempre fui muito vinculado ao GTEL, lá, que é o grupo do estudo do texto e da leitura. Eles têm um grupo só focado em questões textuais e de leitura numa abordagem cognitiva. Então, no ano passado, eu organizei tive o prazer assim, de organizar um livro que eu estou até lhe devendo. Eu disse que ele dá um... Sim, Mas eu vou trazer. Quem espera sempre alcança, Quem espera não é sempre isso? alcança, Vou trazer. Tá lá, ó. Se eu tivesse lembrado, eu teria trazido hoje. A gente organizou esse livro, foi uma parceria, digamos assim, daqui, né? Eu encabecei a organização desse livro junto com outros colegas, então foi meio que um trabalho conjunto do GELPS com o GTEL, e lançamos esse livro. Ele foi publicado pela Pontes Editores, está disponível, aberto, inclusive, é um livro sobre divulgação científica, linguística e educação. E é um trabalho, assim, que mostra que a gente não está parado, né? Que a gente faz, apesar de ter tanta demanda de sala de aula e de outras questões todas, mas que a gente está produzindo. E esse livro foi muito importante, assim, assim, como resultado desse trabalho de parceria, né? E afora tantas outras questões, como eu já disse, de a gente ministrar palestras, de coordenar simpósios em eventos, né? Fora aquele trabalho de bastidor que a gente sempre faz, que ninguém vê, que você sabe muito bem que é emitir parecer para a revista, né? Fazer a correção dos trabalhos, dos orientandos. Exatamente. Né? A gente tem um trabalho oculto, né? Que ninguém vê. Emitir parecer para uma coisa, avaliar outras, assim, tem muitas demandas, né? Muitas demandas. Mas, assim, o saldo é positivo, assim, os impactos são que a experiência tem mostrado são significativos. Eu acho que talvez a gente até precise divulgar mais, e um espaço como esse é muito importante, inclusive, para a gente estar conversando, assim. Acho que o campus ter essa ferramenta que foi tão idealizada por você mesmo, inclusive, essa questão da web rádio, que eu sempre defendi como um projeto, assim, muito profícuo. Ele tem, assim, um potencial muito grande de dar certo, porque eu acho que é uma ferramenta que cabe muita coisa, né? E ela tem um efeito, assim, guarda-chuva, quer dizer, consegue abarcar todo mundo. É um projeto... Não é exclusivo não é da exclusivo. área de linguagem. Né? Ele é essencialmente interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, como queira chamar. Porque a gente consegue aí conversar todo mundo. Eu acho que é muito massa. Eu queria só fazer um comentário sobre a questão da pós especificamente. Acho muito pertinente o que você mencionou sobre essa falta de reconhecimento, por assim dizer, do MEC em relação às especializações. Mas a especialização aqui do campus de linguagem, ela tem uma característica muito peculiar que você, acredito, já deva ter pensado nisso. O corpo docente, ele é composto exclusivamente de mestres e doutores, diferentemente de algumas especializações que, por não ter essa exigência do MEC para o seu funcionamento, conta muitas vezes com professores que são graduados e professores que são especialistas. Não estou questionando a competência de nenhum deles, mas a questão da própria vivência na pesquisa, né? Nós não temos nenhum professor atualmente que faz parte da pós que não seja, no mínimo, mestre. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é um diferencial. Muito. Só complementando. É a cereja do bolo. Eu costumo dizer que isso é uma característica nossa do IFPE, inclusive, né? Assim,
enquanto campus. Eu acho que a gente é um grupo muito bom. E aí, pensando no curso, é importante essa observação que você traz, porque a nossa especialização, ela tem esse diferencial mesmo. Tem até um aluno que me disse uma vez, que foi até orientando seu, inclusive, que foi o Alexandre. Sim. E o Alexandre, Outro que fez doutorado em antropologia na UFPE. Muito, muito bom, né? E aí o Alexandre disse assim, professor, eu tinha tipo assim, uma coisa com ele que era, ele só faria uma especialização um dia se fosse uma especialização que tivesse um rigor de um processo seletivo. Ele não faria como qualquer uma dessas outras. Porque nós somos uma pós que faz processo seletivo. Sim, é importante sim. isso. Além da questão da titulação docente, que o corpo é de excelência, a gente pode falar nesse sentido, a gente tem um processo seletivo, né? A gente segue critérios para formar essas turmas. E depois que estão dentro, não se escreve qualquer coisa como um TCC. Quer dizer, a gente tem todo um ritual, como eu estava dizendo, desses trabalhos que foram defendidos. A gente organiza bancas, né? Concessão de defesa pública. Essas bancas têm sempre um convidado externo, né? E esse externo, a gente, mesmo não sendo curso avaliado, a gente procura fugir essa perspectiva endógena e buscar sempre alguém de outra instituição, né? Sim. E a gente já teve professores das mais diversas instituições, de várias regiões, participando com a gente, dando suas contribuições em bancas, assim, de alto nível. Então, esse é um diferencial muito grande, assim, desse trabalho sério, comprometido, feito inicialmente na sala de aula por esse corpo docente, como você disse, né, altamente qualificado, atrelado a essa questão de ter um processo seletivo que dá uma certa, tipo assim, não é qualquer pessoa que faz qualquer coisa ali vai ser aprovado, né, e esse rigor com o trabalho final também, que eu digo que às vezes se assemelha às vezes até a quase como se fosse um mestrado, assim, ou um pré-mestrado, né? Esse aluno precisa passar por uma experiência muito parecida com o que ele vai vivenciar na pós-graduação stricto sensu, por exemplo, né? Muito bem. E em termos de previsão, quais são as previsões para curto, médio e longo prazos? Pensa em parceria com outras instituições, desenvolvimento de algum produto, processo ou então de livro. O que é que você pode me dizer sobre isso? Então, o futuro é sempre algo muito... O futuro não existe, na verdade, né? É um porvir. É um porvir. eterno porvir. Mas aí a gente tem que projetar, né? Porque acho que nós humanos temos essa capacidade de olhar para trás e olhar para frente nesse movimento retrospectivo e prospectivo que nos faz existir, né? Sei lá, enquanto humanos mesmo. E sim, em termos de futuro do grupo, eu acho que primeiro tem uma questão importante para se frisar, que é em termos de infraestrutura. Acho que esse é um ponto que tem que ser bastante frisado. Por quê? A pesquisa, né, com todos os esforços que tem sido... Nós somos um campus assim, problemático, nós já nascemos problemáticos, né? Somos um campus não concluído até hoje, nós sabemos disso. Nós temos problemas com falta de sala de aula. Então, assim, não é uma questão de gestão, não é uma questão de... Não é isso. Nós temos um problema maior de um campus que não foi finalizado até hoje, que hoje a gestão continua correndo atrás para tentar reparar isso, né? Mas a gente tem problemas sérios de infraestrutura, para dizer o mínimo, né? Assim, de área de convivência para estudantes, essas questões todas. E a pesquisa é algo afetado por isso, porque você precisa de um espaço para que as coisas funcionem, né? Para que as coisas aconteçam. E, infelizmente, nós não temos esses espaços, porque hoje a gente tem a sala de pesquisa, que já foi o esforço que foi feito ali, né? Acho que desde quando você estava na gestão também da ADPESC. Na gestão de pesquisa. Para que tivesse um espaço ali para os alunos poderem fazer alguma questão, mas assim, para a gente orientar, né? Para você ter um espaço que cria uma identidade, por exemplo, do grupo, do GELPS e de tantos outros grupos que o campus tem, né? Aí tudo rodando com muitas pesquisas. Acho que, aliás, a gente está numa fase que acho que o campus nunca teve tanta pesquisa. Eu acho que está nessa fase assim do up da coisa. Então, infraestrutura é um ponto importante. E, para mim, como perspectiva, já que estamos falando de futuro, vem aí o CPDI, que é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, né? Que foi esse projeto de 15 milhões aprovado pela FINEP. Então, pelo andar da carruagem, a gente tem a construção do centro, que é um sonho, assim, acho, para toda instituição, inclusive para as universidades, né? E a gente, enquanto IF, foi o único IF do Brasil que conseguiu esse aporte. Eu acho que isso é muito, muito importante. Quem sabe não sai
meu tão cobrado laboratório de linguagens, né? Pois é, então, a gente terá espaços, né, para pensar essas questões, inclusive. E aí, o projeto inicial desenhado ali tem salas para os grupos de pesquisa, né, laboratórios, um grande auditório, né, tem um hall para exposição, para eventos, etc. São 2 pavimentos, né, superior e inferior. Então, assim, além de uma... O campus praticamente dobra de tamanho em termos de área com a construção desse prédio. Então, eu penso que ele já é algo, assim, que não será um elefante branco, né? É algo que vem com impacto, né? E a gente tem o nosso lugar lá também demarcado. Nós, de novo, aquela coisa da propedêutica que a gente começou falando disso, né? Espaço para os nossos grupos de pesquisa, sala de reunião, de projeção, né? Então, tem essa... eu vejo com muitos bons olhos, assim, né? Pensando que os grupos de pesquisa não são propriedades dos pesquisadores, é interessante isso. Os grupos de pesquisa são da instituição, né? Nós passamos, eles ficam, a gente pode transferir titularidade, liderança de só grupo. gerencia, né? Gerencia. Então, vida longa mesmo ao GELPS, assim, mesmo que a gente parta ou se retire ou passe a fazer outras coisas na vida, que outras pessoas continuem fazendo isso. Então, vejo como potencial, primeiro, essa questão da estrutura física. Em termos de produção, como eu disse, inclusive, agora em 2028, nós estamos em 26, mas tudo corre tão rápido. Minha meta é que até 2028, que é quando se completa os 10 anos do GELPS, Sim. haja o lançamento do livro com o resultado de todas essas pesquisas desenvolvidas na engenharia. É um livro que está na minha cabeça, esquematizado, e tem toda uma questão aí. A gente tem uma editora, né, no IFPE, mas nós sabemos que tem todas uma série de questões aí que Precisam ser resolvidas. Não engatilhou ainda, né? Não sei se certamente teremos uma versão digital dele, mas eu também queria uma tiragem impressa, que eu ainda sou um amante do livro impresso, gosto da coisa concreta. Então é um livro que eu quero reunir todas essas pesquisas que foram desenvolvidas nessa linha de letramento acadêmico dentro desses 10 anos de pesquisa ali, feito com todos esses planos de trabalho, como eu disse. Então acho que vai ser um produto importante assim, para ter isso como referencial para a área e como uma memória também de todo esse trabalho desenvolvido. Uma segunda dimensão desse trabalho que eu comecei a fazer um pouco no PIBEX com a Jamile, que foi minha bolsista 2 anos, foi pensar atividades pedagógicas mesmo, assim, exercícios, atividades práticas, a partir desse material teórico. Então, se eu estudei, eu produzi, tenho dados, tenho resultados, tal, como é que a gente pensa isso para elaborar isso como atividade de sala de aula? Então, há uma ideia de um livro de cunho mais pedagógico, didático mesmo, que poderia subsidiar, inclusive, essa disciplina que eu falei que foi curricularizada. Sim. Essa disciplina, organização do trabalho de conclusão de curso, lá no 8º período. Então, eu acho que tem essa prospecção também, que vai numa outra direção. Só que tudo isso é muito trabalhoso de fazer. Você que já publicou, sabe como é complexo você ter que organizar um livro para a coisa sair bem feita, né? E essas coisas... livro didático dá muito mais trabalho do que um livro, digamos, exclusivamente teórico ou técnico. Né? Exatamente. Então, tem essa aventa-se isso daí, né? E aí, em termos de pensando no futuro, né? Parcerias são sempre bem-vindas, né? Uma coisa importante dizer é que o grupo não é formado só por mim. Eu estou na liderança do grupo, fui um dos idealizadores, mas a gente tem outros pesquisadores, professora Patrícia, professora Josi, hoje da literatura, que está conosco, professora Valéria, que terminou o mestrado, né? Está aí também se envolvendo nessa questão de quer fazer doutorado, etc. A gente tem algumas colaborações de outros campi, como a professora Carla e a professora Thaisa, que foram muito importantes, são para pós e também estão no doutorado, as duas, né? Acho que em vias de concluir. Então, assim, é muita gente, né? E aí toda parceria é bem-vinda, assim. Eu espero que a gente possa construir outras articulações aí. E em termos de projeção também, uma questão já aí mais minha, né? Pensar um pouco, eu tenho uma ideia, mas para operacionalizar isso também são muitas demandas para uma pessoa, né? Uma pessoa só dar conta, você sabe disso. A gente tem que se desdobrar em muitas coisas pela natureza da própria instituição, porque a gente dá aula no ensino médio, mas também no superior, também na pós-graduação. Né? E faz pesquisa e também pode fazer extensão e às vezes faz gestão. E faz prova e corrige prova e prepara a aula então, e viaja para congresso. Isso, e escreve artigo e publica e não sei o quê. Então, assim, é muita coisa. Mas uma lacuna minha é
eu me ressinto de não ter feito nenhum projeto integrado até hoje no ensino médio. Então é uma coisa que eu vejo para o futuro, aí pensando, até porque a própria BNCC hoje, ela abriu um eixo, né, um campo de gêneros do estudo e da pesquisa. Então muita coisa dessas, até dos gêneros acadêmicos mesmo, cabem hoje No ensino médio, no ensino médio. Então assim, é uma coisa que eu penso em atrelar, mas ainda não sentei para escrever, né? E aí acho que também engajar mais os estudantes é algo que eu vejo assim que... E aí isso depende já de uma questão também mais financeira, e nós sabemos como é difícil a questão de gerenciar a instituição pública nesse país, né? Que corta gasto, que não sei o quê, não sei o quê. Nós sabemos de tudo isso, como foi, como está sendo ainda, já houve melhorias, mas contingência aqui, né? Falta recurso ali, ou tem que ficar correndo atrás de outras questões para resolver coisas básicas do campus, e aí envolver alunos tem sempre uma despesa, né? Porque você precisa custear a ida desse aluno a um evento, que é o sonho, levar sempre os alunos. Mas a minha ideia é engajar mais os alunos assim, na participação em eventos externos, não só no campus, porque no campus a gente tem o SEMPESC, tem o próprio CONEP do IFPE, CONIC, né? E agora, daqui para dezembro, eu estou querendo... Não, em dezembro, na verdade, vai haver o CONEP, que é o Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, né? Que é aquele congresso só dos IFs do Norte e Nordeste do país. Vai ser em Fortaleza, está com submissão de trabalhos abertos, inclusive. Eu estava até dizendo aos meninos, os professores, os pesquisadores, dizendo que a gente poderia organizar uma caravana, quem sabe, levar os nossos pesquisadores para apresentar os resultados da gente lá, né? E todo mundo, que massa, o João Aragão e outros. Vamos mobilizar isso e tal. Então, acho que engajar mais. Eu estou de olho no CONEP, ver se eu levo também para eles participarem desse evento. Para eles é muito importante, assim. Eles voltam deslumbrados. É interessante, porque eu acho que o aluno, ele vê o mundo diferente da gente, né? A gente está em uma outra fase da vida, porque a gente é professor, é orientador, é pesquisador, já viveu isso, mas para ele, assim, conseguir ser, né, se inscrever, participar de um evento, apresentar um trabalho, ouvir críticas, elogios, conhecer um lugar diferente, dar uma volta ali, viajar e tal, é muito interessante e muito, muito enriquecedor para eles também. Então, essa é uma questão. A outra é seguir... Em termos de futuro, eu quero... tenho muita coisa ainda enquanto ideia para fazer na engenharia daqui para me aposentar, porque tem uns 20 anos, no mínimo, se não mudar a Para mim ainda faltam 12. Mas eu quero seguir nessa coisa da escrita acadêmica e desse fazer acadêmico na engenharia. É um lugar que eu tenho encontrado que eu acho que tem dado algum resultado, assim, a partir dessa experiência de estudar a monografia, e eu quero fazer um projeto pensando nos gêneros orais, e não agora no gênero escrito. Eu queria fazer uma descrição da seção de defesa oral na engenharia elétrica. Só que aí já demandaria trabalhar com gêneros orais, né? Tem toda uma questão de comitê de ética. O IFE não tem um comitê de ética, hoje que está em processo de construção. Eu sei disso, inclusive, acho que o professor Tiago, que vai dar entrevista depois de mim, está nessa comissão, né? Como membro do comitê de ética. O IFPE precisa ter um comitê de ética. A gente hoje depende da UFPE, da Rural, de outras para dar parecer. Tem que submeter essas outras instituições para aprovação do... Para aprovação do... Então, esse projeto que eu penso em fazer com gêneros orais, entender um pouco como é que se processa a sessão de defesa de TCC na engenharia, aplicada também para eles, envolveria toda uma infraestrutura, né? No mínimo de gravação, de transcrição, né? Para fazer um estudo socio-retórico desse gênero. Então, é algo que eu já até conversei com os meninos, eles têm interesse em seguir comigo nesse projeto, fazer comigo, alguns bolsistas, mas, assim, tá só na ideia. Eu tenho que escrever esse projeto esse ano ainda, submeter à Plataforma Brasil e começar a trabalhar nessa direção. Então, essa é uma ideia. Tem um outro projeto que eu ambiciono muito fazer, mas que também envolve questões éticas, porque sai do textual, que é conectar até com um pouco com o que eu fiz no doutorado, que é escrita no mundo do trabalho, não necessariamente no mundo acadêmico, que seria... pensar um pouco, de novo conectando com a área deles, da engenharia elétrica, o que é que escreve, o que é que faz de prática discursiva, de prática de escrita e de uso da linguagem no dia a dia um engenheiro eletricista? Essa é uma pergunta de pesquisa que me inquieta, assim. E aí precisaria ir a campo, acompanhar o dia a dia, descrever quais são esses gêneros. De repente eles escrevem coisas que a gente não tem nem noção do que é que eles fazem. Fazer tipo um inventário mesmo, um mapeamento desses gêneros, uma descrição deles, um estudo, para ter um material até para apresentar de novo nessas disciplinas. Olha, né, Ou subsidiar um futuro material.
Né? Olha, engenheiros eletricistas, no dia a dia da sua profissão, eles costumam fazer isso, trabalhar com tais gêneros, né? Tal, que são coisas que a gente não faz, por exemplo, no dia a dia da nossa profissão. Então, tem muito potencial, assim, para se trabalhar nessa linha da escrita, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo do trabalho, né? Isso pensando especificamente na engenharia, mas eu não atuo só na engenharia. Aí, de novo, o grupo é aberto tanto para o ensino médio integrado, que eu acho que é um grande laboratório de pesquisa em nossas próprias salas de aula, a pós-graduação, que tem também um espaço de pesquisa. E, por último, mas não menos importante, nessa questão da perspectiva de futuro, que aí você vai me dizer já que é utopia, porque eu lhe conheço um pouco. Utopia eu já digo agora, porque você quer trabalhar com a oralidade, então você vai precisar dobrar o número dos bolsistas totais, né? Foram 20, você vai ter que trabalhar com 40. Com 40 para trabalhar em poucos planos, né? 5 minutos de gravação vai dar 1h30 de transcrição, então... Isso é. Então, em termos de prospecção, assim, futuro, um sonho. Aí eu até falo que é por isso que eu disse que era utopia, brincando de sonho mesmo, mas eu acho que o campus, sabe, tem potencial para pensar num curso de pós-graduação estrito sensu. Potencial. Porque aí quando você vai para a operacionalização, as coisas são mais complexas, né? Por que eu, de novo, aí eu queria voltar no ponto que você colocou o perfil docente, por exemplo. A gente tem muitos professores com doutorado nesse campus. Uma vez um colega disse que nós éramos uma Ferrari correndo a 20. E eu acho essa comparação interessante porque o potencial é grande. Quer dizer, a gente não tem nenhuma das áreas, minha visão, Valfrido, pesquisador, professor, nenhuma das áreas hoje no campus, elas têm potencial de seguir um mestrado específico de verticalização. Vai esbarrar em muitas coisas. Agora, se a gente conseguisse desenhar algo que fosse multidisciplinar, que pegasse todo esse corpo de doutores do campus, os ativos que produzem, que estão envolvidos com liderança de grupo de pesquisa, porque tem muito doutor também que, você sabe, que defendeu a tese e nunca mais escreveu nada na vida, né? Então, para CAPES, eles praticamente não contam, porque você tem que ter produção, a gente sabe que é uma série de questões aí. Então, eu acho que dava, assim. E vejo no centro de pesquisa, de novo, um gás ou um motivador para as pessoas olharem com uma outra perspectiva e dizer assim, poxa, no IF também se faz pesquisa, né? E hoje a gente tem Pesqueira, que tem um mestrado em enfermagem, o campus Pesqueira do IFPE, o campus Vitória tem o mestrado em filosofia em rede, o campus Olinda tem o PT em educação, o campus Recife tem o mestrado em gestão ambiental. Eu acho que a gente poderia ter um mestrado. No interior, eu não vejo muita outra coisa a não ser formação de professor. Educação. Sabe? Educação. E aí, Garanhuns tem a particularidade, né? Que a UPE, massivamente, os cursos são de licenciatura. Tanto que se chamava Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns antigamente. Exatamente, FFPG. Estudei lá. Então, eu acho que a gente tem um potencial, assim, né, em nível de formação de professores, se a gente pensasse um mestrado, e aí você fala de prospecção do grupo, e eu penso que a nossa própria pós, a nossa especialização, ela poderia, dentro desse redesenho, ela poderia se converter em uma linha de pesquisa do próprio mestrado. Não consigo ver a gente fazendo as duas coisas, porque tem muitas demandas. Mas se convertendo depois em uma linha dentro desse mestrado. Porque a gente poderia pensar um mestrado em educação ou em ensino, pensando naquela área 51 lá da CAPES, né? Sim. Que é a área dos mestrados em ensino, pensar um mestrado interdisciplinar em que pudesse pegar, assim, sei lá, linhas como... O IFRN tem um mestrado assim. Linhas de pesquisa como ensino de ciências humanas e sociais, ensino de ciências exatas e naturais, ensino de línguas e literatura, sabe? Aí poderia pegar, sei lá, ensino de ciências aplicadas ou tecnológicas, porque aí poderia pegar o pessoal de engenharia, de informática, porque a UPE também tem licenciatura em informática. São né? os dois, né? Como é que um curso de engenharia poderia contribuir? Ora, nós sabemos que os cursos de engenharia elétrica, a grande parte dos professores são engenheiros, não são professores. Então, por que não um curso que pudesse também trabalhar com pesquisas que, sei lá, que gerasse material didático para essas disciplinas, por exemplo? Né? Ou que trabalhasse com formação, com a formação pedagógica do próprio engenheiro. Né? Um mestrado que fosse nessa direção. Que a pessoa que é, sei lá, eu sou professor num curso de engenharia do disciplina tal, mas eu quero fazer mestrado, enfim, e pudesse casar a sua pesquisa exatamente com o seu trabalho, né? Sim. Como exemplo. Então, eu acho que cabe todo mundo. Cabe às propedêuticas,
né? Nós, das humanidades, história, geografia, filosofia, antropologia não temos, sociologia, né? Geografia. Cabe o grupo de meio ambiente, né? Cabe o grupo de informática, cabe o grupo da engenharia, de eletroeletrônica, né? Os professores de ciências naturais, biologia, física, química, quer dizer, cabe todo mundo. Agora, o potencial existe, eu acho um sonho possível, né? Agora, isso exige compromisso, força de vontade, responsabilidade, apoio, né? Institucional e uma série de questões. Mas o potencial existe pensando nessa questão eu acho que levaria a gente a um outro patamar. Quer dizer, a gente faz a educação básica, faz curso subsequente, que também ainda é educação básica, faz a educação superior no nível de graduação e de especialização e elevaria a gente para o nível da pós-graduação estrito sensu. O apoio também teria que ser governamental também, né? Porque a lei de criação dos institutos meio que equiparou os institutos federais às universidades, mas esqueceu de um detalhe. O professor de universidade é professor do ensino superior e o professor do Instituto Federal é do ensino básico, técnico e tecnológico. A gente tem que cumprir a carga horária de sala de aula no ensino médio, no ensino subsequente, no ensino superior em nível de graduação e no ensino superior em nível de pós-graduação. Assim, não tem como, né? É humanamente impossível, porque se por um lado a gente tem que atuar nesses níveis todos, que são absolutamente diferentes em termos de preparo e em termos de execução, a gente também não tem uma redução efetiva de nossa carga horária para atuar especificamente na pesquisa, né? Não existe um cargo de professor pesquisador no instituto, nas instituições públicas. Não. Né? Então, esse apoio governamental seria excelente. Fundamental, porque eu brinco sempre que a ciência brasileira é produzida por professores, né? Majoritariamente produzida por professores. Porque, como você disse, não existe a função de pesquisador. Eu explico muito isso nas disciplinas quando eu vou falar sobre introdução à ciência, por exemplo. A gente não tem isso. Então, você tem que se desdobrar. E num IF, muito mais. Porque a ideia é bonita da verticalização, de você pegar o menino no ensino médio e levá-lo ao doutorado, como eu vi uma matéria outro dia, acho que foi do IFE, Instituto Federal de Goiás, de um campus lá, que formou o primeiro doutor na área de agrárias, alguma coisa assim. Ou foi o Instituto Federal de Goiás ou foi o Instituto Federal Goiano, que eles têm uma diferença lá, né, também, são dois. E aí esse rapaz, ele tinha feito o curso técnico de nível médio, o ensino médio integrado nesse campus, nesse instituto. Depois ele fez o superior na mesma área. Depois ele fez mestrado no mesmo IF. Depois ele fez doutorado. Ele era um exemplo realmente de uma verticalização de alguém que entrou ali no ensino médio e saiu doutor, né? Entendeu? Dentro da própria instituição. Quer dizer, mas isso é quase um sonho, assim, né? Quer dizer, a gente não tem... A nossa realidade não é essa. Quer dizer... e nós, enquanto professores, temos que atravessar todos esses espaços que são diferentes, com demandas diferentes, com público diferente, né? Trabalhar com adolescente, trabalhar com adulto, por exemplo, orientar uma pesquisa de mestrado é uma coisa que é muito mais trabalhosa, assim, ou requer um fôlego maior do que você orientar pesquisa de iniciação científica. E não é exemplo, um fôlego, né? só no sentido de corrigir o trabalho, é um fôlego no sentido de você saber a preparação necessária para conseguir orientar aquele trabalho. Né? Exatamente. Quer dizer, o grau de profundidade dali é muito maior. E as cobranças sobre o próprio professor, que precisa publicar mais, tem um professor que tem que escrever mais, né? Tem que ter um currículo top, assim, com não só em termos de produtivismo, mas de produtividade mesmo, né? Tem que ser alguém produtivo. E como é que você é produtivo com tantas demandas? Você não consegue, é humanamente impossível. Né? Muito bem, caminhando para o fim, como é que você avalia o desempenho do grupo considerando esse tempo de criação, 2018 até agora, 8 anos, né, de criação? Você considera que tem mais coisas positivas do que negativas? Ou ainda fica aquele gostinho de, poxa, nesses 8 anos eu deveria ter feito mais isso aqui e menos daquilo ali? Tá. Eu acho que muito do que eu vou dizer agora retoma um pouco o que a gente já estava abordando, né? Mas se eu tivesse que adjetivar, assim,
como é que eu considero, eu acho que eu considero satisfatório diante de toda a conjuntura. Primeiro, eu acho que a nossa existência Já é resistência. já é resistência, Resistência. sabe, Padilha? A nossa existência enquanto grupo de estudos de linguagem dentro de uma instituição de vocação tecnológica, porque aí se a gente for mapear assim, o corpo docente no IF como um todo, você sabe que o foco realmente são os professores das disciplinas técnicas. A gente fica ali meio que como um suporte. Aí o integrado é que nos coloca mais numa posição de relevância, porque precisa de professor de português, precisa de professor de matemática, não sei o quê e tal. Mas eu acho que a gente existir enquanto grupo, resistir, né? E já está esse tempo no ar como o grupo mais antigo do campus em funcionamento, com resultados importantes, eu acho que já é algo assim que eu não poderia dizer que não é positivo. É bastante positivo. Ah, mas é suficiente? Não, claro que não, né? Quer dizer, e isso vai volta para a pergunta anterior, quer dizer, quais são as perspectivas, né? E agora pensando aqui nos limites, nos gargalos, ou o que atrapalha. E aí eu penso que a gente tem algumas questões, mesmo considerando satisfatório dentro dessa conjuntura institucional, como eu disse, eu tinha pensado, inclusive, a natureza da nossa instituição, como que era o que a gente estava discutindo na questão anterior, ela já é bastante desafiadora, né? Como você trouxe aí. Nós somos professor de ensino básico, técnico e tecnológico. Nós não somos professor de educação superior. Que né? faz concurso para uma disciplina especificamente, Isso, né? para a universidade vai dar aquela disciplina e tal, tem uma carga horária menor, né? Ali tem aquele foco. Não, a gente vem para fazer tudo, praticamente, e um pouco mais, porque precisa colaborar em outras demandas da instituição que às vezes não tem pessoa suficiente para fazer aquilo, né? Pessoal suficiente. Então, a natureza da instituição já é desafiadora para a gente, eu vejo. A gente tem o perfil... pegando de novo essa questão do professor EBTT, nós temos uma exigência para o professor de IF, que é o professor com graduação. É a exigência mínima, É né? a exigência mínima e quase máxima, digamos assim, do ponto de vista legal. Por quê? Porque, por ser educação básica, não pode cobrar pós-graduação. Mas entram muitos doutores no IF. Tá, entra por disputa de concurso, porque aí lá na prova de títulos acaba se sobressaindo. Não quer dizer que não deu uma boa aula nem fez uma boa prova, tudo bem. Mas como exigência legal, a gente é escravo da LDB, né? a 9394/96, que diz que para ser professor de educação básica, a exigência é graduação. Então, isso já desenha um perfil de professor para os IFs, diferente da universidade, como você acabou de dizer. A Universidade Federal, ela não pega quem não seja doutor. Não. Hoje as universidades... Raros são os concursos que a titulação mínima é mestre. Mestre, isso. Mais estaduais, ou às vezes quando é uma área de dificuldade, de formação, mais uma área como a nossa, que já está com tanta gente formada, né? Ou seja, é com doutorado mesmo. Então, a gente já tem essa entrada desses professores, no caso dos IFs, e nós somos um campus de um IF, né, do Instituto Federal de Pernambuco, já é um fator aí importante para a gente pensar, né? A natureza da instituição, o perfil desse professor. E tenho acreditado numa coisa assim, tenho olhado e pensado, assim, como inquietação minha, nem todo mundo tem vocação para a pesquisa. Tem isso também. Sabe? Assim, o fato de, às vezes, a pessoa ter feito um mestrado ou até um doutorado não significa que a pessoa vai se tornar um pesquisador produtivo. Apenas fez a pós-graduação. Fez, às vezes criou um algeriz aquilo, não tem muita... Não foi uma experiência muito positiva na vida. Eu já ouvi relatos assim. Outros, queria fazer porque era um projeto pessoal ou porque tem uma carreira mais atrativa financeiramente. A gente sabe que é importante, a gente vive numa sociedade capitalista, tudo é movido a dinheiro, né? Ninguém é franciscano para dizer que não. Mas aí, o fazer da pesquisa, no caso de um IF, ele não é uma exigência. Não. Entende? Assim como a extensão também, Assim né? como a extensão. Então, acabam ficando atividades meio que subestimadas, que é o que eu brinco do tripé saci, que eu disse uma vez numa formação com o Magadão. O IF sempre fala porque o nosso tripé é ensino, pesquisa e extensão, mas é um tripé de uma perna só, porque nós sabemos que quem sufoca tudo é o ensino, né? Pelas demandas, pela
A natureza é o ensino, é a sala de aula. Você faz pesquisa ou extensão se sobrar tempo. Você faz pesquisa ou extensão por vocação, que é uma palavra quase religiosa. Por vontade, Por muita vontade. Isso. Se você quiser fazer isso como algo a mais, você faz pós-graduação, como a gente aqui. Abre um curso de pós-graduação para trabalhar aos sábados, como se não tivesse o que fazer. Ou, sabe assim, então, tem uma lógica institucional e isso não tem a ver com gestão, não tem a ver com culpa A ou a B. Tem uma coisa aí, assim, que nos leva a isso, assim. Eu vejo isso como uma limitação, como um gargalo, sabe? Eu acho que o IF precisaria, assim... Eu acho que já tem avançado bastante. Olhando um pouco para trás, eu entrei em 2010, há 15 anos na instituição. A gente tem tido alguns avanços, crescido. A pós-graduação Lato Sensu expandiu bastante, se você for olhar hoje. A própria graduação cresceu bastante nos cursos. E até a Stricto Sensu. Hoje ele tem 4 cursos de mestrado, não tem nenhum doutorado ainda. É pouco, eu acho. Tem potencial para mais? Tem muito mais potencial. Mas ainda precisaria, assim, eu acho que tudo tem a ver também com tornar prioridade. Tudo na vida tem a ver com priorização também. Eu acho que eu levantaria também a questão de tempo, né? Porque a gente pensa no Campus Garanhuns, por exemplo, está com 15 anos, né? Não é ainda o tempo suficiente necessário para maturação dos profissionais que acabam entrando. Pronto, você está aqui há 10 anos, eu estou no IF desde 2007. Não era nem IF, era Cefet ainda. Uhum. Então, muitas coisas foram sendo mudadas, foram precisando de apropriação pelas pessoas que estavam fazendo a gestão, pelas pessoas que estavam no ensino, etc, etc. E aí a gente conta hoje, são quase, com os campi novos, né? São 20 agora, né? Eram 16, hoje 20, 21. Por aí. Campi. Então, esses campi novos, por exemplo, vão precisar ainda construir essa cultura do ensino, da pesquisa e da extensão. Sim. Então, inevitavelmente, tem um fator tempo que impacta, cronológico, né? O tempo cronológico também impacta nisso. Muito, verdade. E a gente, enquanto um campus relativamente novo, olhando retrospectivamente, acho que teve um edital aí desses de pesquisa que a gente ficou numa das posições, ou foi o segundo ou foi o terceiro campus, com mais bolsistas de pesquisa, depois do campus Recife e um outro aí. Quer dizer, a gente já demarca um lugar importante, por isso que eu digo que houve um crescimento, né? Isso fruto de uma sistematização de todas as pessoas que passaram também pela gestão de pesquisa, inclusive você passou pela gestão de pesquisa e outros, hoje está o Rafael, o João Aragão, que fez um trabalho, né, assim, de muito, muito bacana ali, de esforço para essa questão da pesquisa, né? Era alguém que estava ali também querendo o crescimento. E eu acho que a gente vem colhendo alguns frutos, né? Se a gente olhar, quem viu do começo, vê que avançou. De quando a gente estava lá no 15 de novembro, por aí de 2011, que não tinha praticamente nada, né? Para o que a gente já colhe hoje, eu acho que tem um avanço importante. Então, essa avaliação continua sendo satisfatória, né? Penso, como eu disse, apontando alguns gargalos, e já me encaminhando aqui para o fim da minha fala mesmo, acho que o CPDI, o Centro de Desenvolvimento, né, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, acho que ele vai resolver um gargalo importante em termos de infraestrutura física, né? Cria aí uma identidade de pesquisa, né? Eleva a instituição para um outro patamar de respeitabilidade, inclusive, que já tem, mas assim, robustece isso, né? Consubstancia isso. Então, eu acho que a gente tem esse reconhecimento, né? Nós temos um outro problema no campus, e eu tenho conversado isso é um problema de campi de interior, principalmente, que é, além das atribuições docentes, que nós temos que fazer muitas coisas, a gente tem uma coisa de rotatividade docente. Essa rotatividade, eu compreendo demais, porque eu acho que cada um tem que ir para perto do seu lugar, mas ela é um problema para a consolidação de projetos de médio e longo prazo. Porque, e aí eu me lembro da Michele, quando estava aqui com a gente, quando a gente desenhou tudo isso, a Michele dizia sempre assim, olha, ela era alguém muito sensata, olha, Valfrido, eu posso colaborar em tudo isso, na criação do curso, do grupo, etc., mas eu não tenho interesse de ficar no IFPE, porque eu preciso voltar para Sergipe, né? Ela é de Aracaju. E aí o caminho dela era ir para o IFAL para um dia chegar no IFES. Eu acho que ela continua no IFAL ainda.
Então, assim, ela dizia isso muito claro. E era alguém com expertise assim, em literatura comparada, né? E tudo mais. Ajudou bastante enquanto esteve aqui, mas ela dizia sempre isso. E para mim ela é o retrato disso. A gente convive com isso o tempo inteiro. Ou seja, muita gente boa que esteve conosco, que passou por aqui, mas que a pessoa não pode assumir um compromisso, digamos assim, de algo. Vamos pensar o mestrado, por exemplo. A pessoa não pode se engajar num projeto desse. Por quê? Porque ela não vai estar. Não vai estar, né? Né? Então a gente lida com esse problema em todas as áreas. A dança de cadeira você sabe como é. Então a pessoa que está em Afogados, que quer andar uma cadeira para Garanhuns, porque depois ela quer ir agora para um campus da região metropolitana. Eu não sei até quando vai isso. Mas ainda bem que o campus Garanhuns hoje tem algumas pessoas, como eu, que sou da região, você, né? Das outras áreas tem outros professores. A Valéria já mora aqui, né? Josi, acho que está aqui. Tá não aqui sei se também. isso já está aqui. Eu acho que vai consolidando aos poucos, assim. Penso que vai chegar um momento assim que as coisas meio que se estabilizam. Mas essa rotatividade docente, eu considero como uma variável muito importante para pensar nessa questão, como um dos elementos que desestabilizam um pouco essa perspectiva de querer fazer as coisas darem certo. Talvez seja né? um pouco o momento de. A gente falou há pouco da história de mudar a cultura, de se mudar também essa cultura, né? A gente tem uma forma de pensar que se impregnou nos institutos federais e nas universidades federais depois da proposta de interiorização das universidades e institutos, né? Então, o professor que é da capital fez concurso para um interior, não. Como é que vai se organizar o horário dele? Vamos colocá-lo para 3 dias? Então, eu acho que isso é possível de ser mudado, sim, mas é preciso vontade também de se mudar essa cultura. Porque Isso. mesmo que a pessoa tenha o plano de voltar, mas ela está ali efetivamente contribuindo para que as coisas aconteçam, né? Isso. E eu acho que aí toca num aspecto muito importante, pensando nessa questão de interiorização e etc., voltando para a pós-graduação em estrito senso, que é, por que a gente enfrenta tanto isso hoje? Porque, historicamente, os interiores não foram esses espaços de formação desses profissionais com alto nível de qualificação. Os Sim. cursos de doutorado, até recentemente, ou ainda hoje, a maior parte deles estão nas capitais, nós sabemos disso. Então, um doutorado no interior é uma coisa muito rara. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Quando eu falo na questão do mestrado como um sonho de algo que a gente poderia implantar aqui, e a gente sabe que de um mestrado bem feito, com produtividade, avança-se para um doutorado, com o mesmo corpo docente, eu acho que a gente é muito carente dessa formação de mão de obra, é mão de obra mesmo, né? De alto nível, qualificada no interior. Porque qual é o diferencial? Quando a pessoa é do interior, ela se fixa ali. Né? A pessoa que veio de outra região, e isso é super compreensível, ela tem uma tendência a voltar para aquele. Né? Então a gente tem um problema histórico de, culturalmente, esses espaços de formação de elite intelectual, porque quer queira ou quer não, no Brasil nós sabemos que você tem um curso de doutorado nesse país, você não pertence à elite financeira, mas você pertence à elite intelectual desse país. Então, as elites intelectuais... Os 4%. Os 4%. Elas sempre foram formadas nos grandes centros urbanos. E a gente precisa, com essa interiorização, pensar nessa questão de formação desses profissionais de alto nível no interior. E eu acho que a gente, enquanto IF, a gente pode contribuir muito para isso. As universidades tentam fazer o trabalho delas também. Existem as possibilidades de parceria interinstitucional também. Né? Você tem uma UPE, uma UFAP, né? Que um trabalho de articulação aí acho que renderia muito fruto também, né? E, por fim, para finalizar mesmo minha resposta, tudo desemboca também numa questão chamada investimento, dinheiro, né? Eu acho que fazer pesquisa é uma coisa cara, trabalhosa, né? Não só... às vezes pensa assim que fazer pesquisa é uma coisa simples ou que não envolve dinheiro. Não, né? Você vê eu vejo de dentro um pouco nessas reuniões do grupo de trabalho do centro de pesquisa, existem coisas, instrumentos, aparelhos ou que precisa para engenharia elétrica, são coisas que passam de R$1 milhão. Você montar um laboratório, um equipamento só, um equipamento de R$1 milhão. Os meninos sempre falam isso. Quer dizer, como é que você faz pesquisa se você não investe? Né? E se a gente for pensar na própria área de linguagem, né? Quanta questão não tem também para montagem de laboratórios, por exemplo, nas diferentes sub-áreas da linguística mesmo, de pesquisas que envolvem, sei lá, neurociência, rastreamento ocular, questão de fonética, não sei o que. Você tem laboratórios caríssimos, né? Que assim,
demanda-se muito dinheiro. Isso é uma questão assim, que tem a ver ainda com a questão infraestrutural. E a outra é de fomento mesmo, assim, sei lá, quer publicar, né? Você quer publicar um livro, mas você vai publicar do seu bolso, né? Porque aí os editais, como é que fica essa questão? Bolsa de incentivo à pesquisa, né? Saiu até recentemente um edital, eu vi aí, algum estímulo lá para participar de evento, para Sim. publicar alguma coisa, mas ainda são aportes muito tímidos, né? Se você for olhar assim. Mas isso eu acho que é algo importante, assim. Dinheiro, investimento, né? Você não faz pesquisa, você vê, e aí eu lembro da pesquisa lá da Tatiana Sampaio, né? Da polilaminina. Sim. Da UFRJ, né? Isso. Né? Ela, quer dizer, quanto tempo foi aquilo dali, o tempo que ficou parado nas gestões anteriores, porque por falta de dinheiro, por falta de recursos. Quer dizer, na ciência da saúde, são milhões e milhões e milhões para poder fazer pesquisa, para fazer ciência, né? Aqui nós temos cursos tecnológicos, quer dizer, precisa de infraestrutura, de um data center, por exemplo, para um curso como informática. Desenvolvimento de sistemas, né? Desenvolvimento exatamente. de sistema, quer dizer, precisa de dinheiro, e as coisas não só são construídas e jogadas lá, elas precisam de manutenção. Porque a gente tem esse espaço aqui, por exemplo, que para a gente já é uma conquista aqui do podcast, mas ele precisa ser mantido, né? A gente precisa de gente para operacionalizar a parte técnica, quer dizer. Então, são muitas demandas, assim, para as coisas acontecerem. E não é tão simples, assim, de se fazer. Mas eu ainda quero acreditar que... acho que a gente... Quero acreditar, não. Quero enfatizar, né? Que a gente realmente conseguiu fazer o que era possível. Né? Tem um outro fator importante que eu acho que eu falei disso no início aqui, que nós ainda fazemos muitas coisas muito individuais, né? Essa coisa da pesquisa também tem muito essa coisa do solitário. É muito difícil, as articulações são muito difíceis, porque todo mundo tem suas demandas e suas atribuições, e essa questão dos 3 dias do professor, cada um, às vezes nem se encontra, às vezes, o pessoal, né, os grupos de professores. Sim. E isso é super compreensível. Então, assim, você acaba fazendo... Muito do que eu falei aqui, eu falei do que eu faço. Professor Valfrido, que, como pesquisador do IFPE, o que é que ele desenvolve ali? Né? Mas e professor Padilha, por exemplo, e professora Patrícia, e professora Josi, né? E os demais professores. Quer dizer, todo mundo tem uma história a contar, assim, de tudo que faz, que são muitos trabalhos interessantes que foram feitos, o que se publica, né? O que se escreve, o que não está divulgado, por exemplo, o que a gente faz. Então, eu acho que a gente faz muita coisa, e por isso que eu considero que o resultado é satisfatório, e vejo com bons olhos essa prospecção, assim, eu acho que a gente tem aí muita coisa boa, assim, que pode acontecer a partir desse potencial do grupo, dessa infraestrutura nova que está para vir, das articulações e parcerias que podem ser feitas, e acho que isso tem a ver com a nossa missão, né? E eu, assim como você, gostamos de pesquisa, nós sabemos disso, né? A gente nunca se contentou só com a sala de aula, que já é muita coisa, diga-se de passagem, mas a gente gosta dessa coisa das bancas, das orientações, né? Das defesas, das publicações, dos eventos. Então, acho que é isso, né? A gente tem muito o que fazer aí, e que daqui a 10 anos, sei lá, estejamos de novo conversando para ver. E aí, 20 anos depois? Não vamos conversar antes, vamos conversar quando estiver perto da inauguração do prédio de pesquisa, né? Porque aí vai haver o laboratório. Pois é, verdade. Gente, eu conversei com o professor Valfrido Nunes, líder do Grupo de Estudos em Linguagem e Práticas Sociais, o GELPS, aqui do IFPE Campus Garanhuns. Professor, muito obrigado pela sua participação, e deixo para as palavras finais. Professor Padilha, eu que agradeço, um prazer poder aqui estar compartilhando esse momento, né, podendo falar um pouco do que a gente faz, e dizer que estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. É isso, até mais, gente.